A taxa de desemprego atingiu o menor patamar para um primeiro trimestre na série histórica dessa pesquisa, desde 2012, há 13 anos que esse dado é pesquisado, e esse é o menor número para um primeiro trimestre de um ano desses que eu citei. Houve uma elevação pelo período do ano, mas é importante a gente destacar mais informações a respeito desse número com a Fernanda Caldas. Ela fala do Rio de Janeiro. Oi, Fernanda. Boa tarde para você, Ronald e Zaidan. A taxa de desemprego no país sobe 7% no trimestre, que foi encerrado em março desse ano. Na comparação com o período anterior, entre outubro e dezembro de 2024, o índice teve aumento de 0,8 ponto percentual. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Segundo o IBGE, a alta foi puxada pelo aumento de pessoas em busca de trabalho, que cresceu 13,1% na comparação com o trimestre encerrado em dezembro de 2024. Na prática, é um aumento de 891 mil pessoas em busca de trabalho, mas apesar da queda do número de pessoas ocupadas, a quantidade de trabalhadores com carteira assinada não teve variação significativa. A gente conversou com vários especialistas que disseram que a manutenção de 39,4 milhões com carteira assinada é um bom resultado. Por outro lado, o número de empregados sem carteira no setor privado teve uma queda de 5,3% na comparação com o último trimestre de 2024. Boa, valeu, Fernanda. O número de 7,7 milhões de pessoas buscando uma colocação profissional. A população desocupada cresceu 13,1% nos primeiros 3 meses de 2025, a entrada de 891 mil pessoas no grupo daqueles que buscam trabalho é indicada pelo IBGE como uma das causas da expansão do desemprego. No período, houve a alta, mas para o período do primeiro trimestre é o menor número. Esses os dados da pesquisa do IBGE, Zaidan. Quando se observa a questão sazonal, não é, Ronald? Então, observando sempre o primeiro trimestre, você fala, bom, é um número melhor do que os anteriores. Muito próximo daquele de 2014, né, que foi de 7,2. Agora, quando olhamos para novembro do ano passado, não é muito longe, estava em 6,1. Então, não é apenas a questão sazonal. Nós teremos um entendimento errado, enviesado, se observarmos apenas a comparação sazonal, que tem uma série de características no primeiro trimestre, depois de um aumento de contratações, aumento que quase sempre se verifica no final do ano, mas, infelizmente, há indícios de que a economia não crescerá tanto quanto nos últimos 2 anos, até porque nós temos hoje uma taxa de juros, que, aliás, semana que vem deve ser, talvez seja, aumentada mais uma vez, né? Contra todas as análises razoáveis, lógicas, deve ser aumentada mais uma vez, mas ainda que não seja, estamos em 14,25, é um nível muito alto, tira dinheiro de investimento produtivo, fecha vagas, provoca desemprego, porque reduz consumo, reduz demanda da indústria, reduz demanda dos fornecedores, o comércio vendendo menos depois de um tempo em que percebe que não é algo muito, muito circunstancial, demite porque não vê perspectiva de melhora. Então, além, claro, de provocar o aumento da dívida pública, que é a raiz de todos esses problemas, né? Então, no caso específico do Brasil, o aumento da Selic é criminoso. E é o que temos hoje. E mesmo quando se fala numa redução razoável nos próximos anos da Selic, e essas projeções são sempre no escuro, porque você não sabe o que vai acontecer no mundo, né? Você não sabe o que vai produzir elevação ou redução da cotação do dólar em relação ao real, o quanto haverá de demanda por dólar e o quanto isso vai provocar inflação. O petróleo vai subir, haverá aumento da demanda, ou o preço vai despencar por redução da demanda com uma recessão global. São várias as possibilidades. Mas, mesmo nas projeções mais generosas,
você vai encontrar daqui a 3 anos a Selic em 10%, que é altíssima. Se tivermos lá, digamos, uma inflação de 4%, serão 6% de juro real. Uma diferença de 6 pontos, né, da inflação para a Selic. Então, teríamos 6% de taxa real de juros. E hoje ela está muito mais do que isso, né? Então, estamos aí praticamente na casa dos 8%, quase 9% da taxa real de juros. Então, é lamentável, né? E o problema é esse, não é? Você olha o fator sazonal, fala, bom, são números até positivos, mas a expectativa não é boa, exatamente por conta da elevadíssima taxa de juros, da contração em investimentos produtivos, do apelo que a Selic provoca para que quem tem capital opte pelo rentismo, né? Opte por colocar o dinheiro no banco em vez de produzir. Então, infelizmente, não será fácil manter onde está e ainda mais difícil será reduzir essa taxa de desemprego. 3 horas, 12 minutos.